Barry Minkow começou a trabalhar aos 9 anos de idade. Aos 15, ele já tinha sua própria empresa de limpeza de tapetes e antes dos 18, ostentava uma Ferrari vermelha, uma mansão com piscina e mais de $1 milhão na conta. Ele publicou um livro de conselhos para empreendedores e apareceu no programa da Oprah como grande gênio juvenil de Wall Street. Era um jovem que havia construído um império dos tapetes com mais de 1.300 funcionários e filiais pela Califórnia, Arizona e Nevada. A vida de Barry Minkow parecia triunfante. Antes de completar a maioridade, ele já havia conquistado mais do que a maioria dos homens espera alcançar em toda a vida. Mas em fevereiro de 1987, uma notícia chocante se espalhou pelos Estados Unidos e a vida de Barry Minkow desmoronou por completo. O gênio milionário foi preso e perdeu tudo. Antes de eu te contar qual foi a notícia que abalou o país e o porquê Barry Minkow foi preso, para que você possa julgar por si próprio se foi uma condenação justa ou não, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender o início da trajetória desse jovem. Eu sou João Marinho, esse canal aqui é primordialmente focado em vídeos sobre investimentos e mercado financeiro, mas essa história nos mostra que as aparências enganam. Então se inscreve aí e assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Barry Minkow nasceu na Califórnia em 22 de março de 1966. Ele ainda vive e tem hoje 56 anos de idade. A sua família é de origem judaica, mas ao contrário do que os estereótipos nos fazem crer, eles não eram multimilionários. Quando Barry tinha 9 anos de idade, seus pais não tinham dinheiro para contratar uma babá, então ele frequentemente ia trabalhar na loja de limpeza de tapetes da sua mãe. Por lá, ele normalmente ajudava a mãe como um atendente de telemarketing. Ele, aos 9 anos, por incrível que pareça, lidava com os clientes da empresa. Essa história de limpar tapetes encantou tanto o jovem Barry que depois de 5 anos trabalhando com a mãe, ele tinha juntado $6 mil e decidiu comprar o seu próprio equipamento de limpeza de tapetes. Aos 15 anos de idade, ele abriu a Z-Best, uma concorrente para a empresa da sua própria mãe. Ou pelo menos foi uma concorrente durante um certo tempo, porque antes dos 18 anos e já milionário, o jovem Barry já havia contratado sua mãe e o seu pai para Z-Best. Mas no começo a empresa operava na garagem dos seus pais. Ele tinha 3 funcionários e 4 celulares para fazer as ligações. Como ainda era menor de idade e não dirigia, para que a empresa funcionasse e os tapetes dos clientes pudessem ser transportados, Barry tinha que pedir favores aos seus amigos mais velhos da escola. As coisas foram engrenando e a empresa de limpeza de tapetes de Barry começou a crescer de forma acelerada. O resultado final você já sabe: 1.300 funcionários, filiais espalhadas pelos Estados Unidos, contratou os próprios pais para trabalhar e ficou milionário antes dos 18 anos. Em janeiro de 1986, só para você ter uma noção do tamanho da Z-Best, Barry levou a sua empresa para ser listada na Nasdaq, a segunda maior bolsa de valores do mundo. É a mesma bolsa de valores que gigantes da tecnologia de hoje, como a Apple de Steve Jobs e a Microsoft de Bill Gates, são listadas. No IPO da Z-Best, que é a primeira oferta pública de ações na bolsa de valores, o jovem Barry Minkow levantou $15 milhões e se tornou o mais jovem CEO de uma empresa listada em bolsa da história dos Estados Unidos. E aí depois disso, a empresa caiu nas graças do público. Comerciais de TV começaram a estourar por todo o país e Barry se tornou uma verdadeira celebridade. Ele era dono de uma Ferrari, de uma BMW e de uma mansão com piscina na Califórnia. As más línguas da época diziam que Barry tinha intenções de transformar a Z-Best na General Motors da indústria de limpeza de tapetes. Em 1987, apenas um ano depois da listagem na Bolsa de Valores, as ações da Z-Best eram negociadas a $18, o que conferia à empresa um valuation de 280 milhões. Apenas a fatia de Barry Minkow dessas ações
totalizava mais de 100 milhões de dólares. Na época, Bill Gates, com a gigantesca Microsoft, era avaliado em pouco mais de 350 milhões. Era mais rico do que Barry, de fato, mas os dois eram vistos, de certa forma, como grandes empresários. Não dá pra negar que a história de Barry Minkow é uma história de muito sucesso, não? Bom, seria uma história de muito sucesso se Barry, de fato, limpasse tapetes. Em fevereiro de 1987, explodiu a notícia em todo o país. A Z-Best estava lavando dinheiro para a máfia. Toda essa história de limpar tapetes era uma fachada para que a máfia conseguisse lavar seu dinheiro sujo. Contratos fictícios, lançamentos de cartão de crédito falsos e desvio de dinheiro. Toda a genialidade de Barry Minkow era uma fraude. Ele foi condenado a 25 anos de prisão e depois dessa notícia, os Estados Unidos viriam a descobrir que o buraco cavado por Barry Minkow era infinitamente maior do que eles poderiam imaginar. Os seus crimes começaram cedo. Quando a Z-Best ainda operava na garagem de seus pais, Barry enfrentou algumas dificuldades financeiras. Na época, a lei da Califórnia não permitia que menores de idade tivessem conta jurídica em banco. Então, 2 bancos diferentes fecharam a conta de Barry e impediram o funcionamento de processos básicos da sua empresa. Ele começou a atrasar os pedidos de clientes, os pagamentos de fornecedores e a sua própria folha de pagamentos. E acredite se quiser, a solução que esse jovem de 15 anos encontrou foi a fraude e o roubo. Ele começou a emitir cheques e cobranças de cartão de crédito falsas e até roubou joias da sua avó para vender e financiar a sua operação de limpeza de tapetes. Não demorou muito para que Barry Minkow começasse a forjar contratos de prestação de serviços falsos dentro da Z-Best, muitas vezes com empresas falsas que ele mesmo criava para conseguir empréstimos mais baratos no banco. Segundo algumas estimativas, em um dado momento, cerca de 86% da receita da Z-Best era proveniente desses contratos falsos e somente 14% era um dinheiro real que vinha de fato da limpeza de tapetes. E um detalhe, tudo isso acontecia enquanto Barry ainda estava na escola. Ele estudava na Cleveland High School, uma escola pública da Califórnia. Então você pode imaginar que tudo viria a se intensificar depois que ele se formasse. E foi exatamente o que aconteceu. Em 1985, Barry Minkow se formou no ensino médio e decidiu focar 100% do seu tempo na Z-Best, que para o mundo era uma proeminente empresa de limpeza de tapetes liderada por um jovem gênio empreendedor. Mas Barry guardava um segredo obscuro e planos mais obscuros ainda, que ninguém jamais poderia imaginar. Ele decidiu expandir seus esquemas criminosos e pegou um empréstimo com Jack Catai, um empresário de Los Angeles que tinha ligação com o crime organizado e com a máfia. Era o início de suas parcerias com criminosos. Maurice Rind, que foi condenado por fraudes financeiras em 1976, Robert Viggiano, condenado por roubo de joias e agiotagem, e vários outros. E aí você pode me perguntar, como que toda essa fraude passou despercebida pela Nasdaq quando Barry Minkow decidiu listar a Z-Best? Bom, na época, os padrões de auditoria ainda não eram os melhores do mundo, mas a gente precisa dar os créditos aqui à engenhosidade de Barry Minkow. Ele era inteligente, isso daqui ninguém pode negar. Era inteligente para o mal e para o crime, obviamente, mas era inteligente. Nas datas marcadas para a inspeção da empresa, Barry Minkow alugou galpões e escritórios falsos de uma de suas empresas falsas que ele utilizava para forjar contratos com a Z-Best e mostrou às autoridades apenas serviços forjados. O consultor financeiro de Barry Minkow, Mark Morse, conseguiu enganar os contadores e auditores da Nasdaq com milhares de documentos refeitos e falsos. Parece algo que saiu de uma série da Netflix. O negócio era simples. Figurões do crime organizado faziam seu dinheiro sujo, principalmente com drogas, e injetavam esse dinheiro na Z-Best, a empresa de Barry Minkow. Eles compravam equipamentos de limpeza de tapetes e, conforme o negócio ia rolando, retiravam o dinheiro limpo. Esse era o iceberg completo. Mas tudo o que o público conseguia ver era apenas a pontinha, a limpeza de tapetes que nunca existiu. E tudo era muito bem orquestrado pela genialidade criminosa de Barry Minkow. Eu poderia fazer um vídeo só explicando a complexidade das fraudes da Z-Best
e como a justiça conseguiu descobrir alguma coisa. Foi uma investigação que envolveu a negociação de fusão com outra empresa, fragilidades no fluxo de caixa e, acredite se quiser, uma dona de casa que percebeu uma cobrança anormal no seu cartão de crédito e juntou outras dezenas de clientes da Z-Best que também foram vítimas de Barry Minkow para fazer uma denúncia. Essa denúncia foi publicada na The Los Angeles Times e gerou um efeito em cadeia. Outras vítimas começaram a se identificar, as ações da Z-Best despencaram 28% e os bancos começaram a pressionar a empresa com seus empréstimos. A justiça então começou a desvendar as fraudes de cheque, cartão de crédito e contratos falsos. E no dia 2 de julho, as ações da Z-Best estavam cotadas a $3,50, uma queda de 81% desde a máxima de fevereiro. Foi então que Barry Minkow anunciou ao mundo: eu estou renunciando a presidência da Z-Best. Ele deu a desculpinha de problemas de saúde, mas a verdade é que ele sabia. Ele sabia que aquele era o fim da linha. A operação da Z-Best nunca fora real, era um gigantesco esquema Ponzi. E aos 23 anos de idade, Barry Minkow foi condenado por 57 alegações de fraude e sentenciado a 25 anos de prisão. A justiça chegou até a obrigar o gênio a devolver $26 milhões que ele havia roubado da empresa de limpeza de tapetes. Ele, é claro, tentou pedir clemência, mas o juiz distrital federal rejeitou todos os seus pedidos. Segundo ele, Barry era perigoso por ter esse dom de tagarelar, essa habilidade de comunicação que iludia as pessoas. E se você acha que a história termina aqui, calma. Ainda tem um pouquinho mais. Barry Minkow passou 54 meses na prisão federal de Lompoc, onde se converteu à religião evangélica. Após ser solto em 1994, ele se tornou pastor da comunidade Bible Church, lá na Califórnia. Escreveu vários livros e foi contratado pelo FBI como consultor especial em detecção de fraudes. Que ironia do destino, não? Um dos maiores fraudadores da história dos Estados Unidos, ajudando a detectar fraudes. Se já aparecia um roteiro de série da Netflix, agora aparece ainda mais. Se eu não me engano, tem uma série, inclusive, que é exatamente isso aí. É um criminoso que forjava artes ou joias, eu não lembro ao certo, e ele é contratado para ajudar ali a detectar essas fraudes. Deixa aí o nome dessa série nos comentários, se ela de fato existir e se você já tiver assistido. Eu acho que eu já vi um episódio assim passando aleatoriamente na TV, mas não consigo me lembrar. Mas vamos voltar pro Barry Minkow aqui, porque a história do gênio criminoso dos tapetes ainda tem uma grande ironia. Toda essa historinha da sua conversão cristã e do seu trabalho ajudando o FBI era mais uma fraude. O jovem prodígio dos tapetes estava fraudando mais uma vez o povo americano. Em 2011, ele foi novamente condenado pela justiça, mais 5 anos de prisão por envolvimento em uma fraude de títulos mobiliários. E em 2014, surpresa, novamente culpado. Ele se apropriou de $3 milhões da comunidade Bible Church, onde havia sido pastor. Ele está solto desde 2019 e eu espero não ter que atualizar esse vídeo no futuro com uma nova condenação. Mas a lição que fica para esse vídeo é a seguinte: existem inúmeras histórias como a de Barry Minkow espalhadas por aí. Então pense 2 vezes antes de confiar no gênio milionário da internet. Um jovem de 18 anos que, sei lá, largou a escola e ficou rico com marketing digital, day trade ou qualquer outra coisa. Esse tipo de narrativa não pode ser romantizada, porque na internet a gente só enxerga a pontinha do iceberg. O gênio pode ser um criminoso, o milionário pode ser um mentiroso e Barry Minkow é a prova que as aparências enganam. Eu sou João Marinho e se você se interessa por vídeos como esse, deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo e eu te espero no próximo.